A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. E como hoje é um dia muito especial, nosso dia 200, eu convidei também uma amiga muito especial, uma irmã, para fazer essa leitura conosco no dia de hoje. Amém? Amém. Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Soraya. Sou muito grata por essa oportunidade no qual vamos falar sobre a palavra do Senhor no dia de hoje. Amém. Como de costume, vamos orar convidando a presença do Espírito Santo para fazer a leitura juntamente conosco. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, convide também os seus irmãos, os seus familiares para fazer a leitura da palavra do Senhor em conjunto e juntos crescermos mais em conhecimento das Escrituras da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Amém, Senhor, nós te agradecemos por este momento, pedimos para que o Senhor fale conosco e que a tua palavra seja ministrada e guardada nos nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa leitura hoje ainda no livro de 2 Crônicas. Abram aí as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão de Judá. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão, por ser seu primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, e segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros de guerra. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi seu pai, você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor castigará com grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos.
A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Amém. Dando continuidade no livro de 2 Crônicas, no capítulo 22, o reinado de Acasias de Judá. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das suas feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam ao serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Atalia usurpa o trono de Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o escondeu, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Glória a Deus, leitura de hoje concluída com sucesso, e amanhã estaremos aqui novamente para dar continuidade ao nosso plano de leitura anual da Bíblia. E desde já eu quero te convidar, se por acaso você assistiu todo esse vídeo, mas ainda não está inscrito nem iniciou o seu propósito, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e iniciar o seu plano no dia 1º. Amém? Não tem problema você iniciar hoje. Daqui a 1 ano você vai finalizar aí o seu plano de leitura. Amém? Vamos orar agora agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, Jesus, nós te agradecemos pela tua fidelidade para com a nossa vida. Senhor, usa, Pai, cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Senhor, toca no coração delas, toca na mente, Senhor, toca no espiritual. Jesus, se porventura tem alguém que está afastado da Tua presença, Pai, que através deste vídeo eles venham se reconciliar com o Senhor, tenham vontade de ler a Tua palavra, tenham
tenham saudade daquilo que já viveram com o Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos, ó Pai. Senhor, permaneça conosco, Senhor, e que nós venhamos ser instrumentos do Senhor para ser canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Porque, Senhor, nada mais é este canal a não ser levar a Tua palavra para engrandecimento do Teu nome. Por isso nós te glorificamos, nós te damos honra, nós te damos louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amanhã estaremos aqui juntos novamente para mais um dia do nosso plano de leitura. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.